Não. Olá, pessoal. Eu tô vindo aqui hoje para fazer um vídeo para você, para a gente falar um pouquinho sobre versionamento e sobre as funcionalidades aqui do Perito 2.0. Bom, é uma coisa que eu preciso explicar para vocês sobre esses temas, né? Que significa o quê? Como vocês estão vendo, esse sistema nosso do Perito 2.0, ele é um sistema que a gente está iniciando o desenvolvimento. Quando a gente desenvolve uma aplicação, um software, um aplicativo, a gente tem etapas de construção, de identificação, principalmente das funcionalidades, no sentido que a gente precisa identificar ainda quais funcionalidades são úteis para os potenciais usuários do sistema. E aqui, vocês já perceberam, o nosso Perito 2.0 ele funciona dentro do software Notion. O Notion que é esse sistema de organização de tabelas, informações, projetos, enfim. Hoje existem inúmeras aplicações, sistemas de gestão de informação que funcionam dentro do Notion. Existem para projetos, para cronogramas, para receitas, para metas de vida, para listas de tarefa, etc. Aqui a gente tem, né, o sistema Notion e que a gente aplica ele na questão aqui do gerenciamento das nomeações de perícia, que é o nosso período 2.0. Então, o que acontece? Muitas vezes eu vou desenvolver uma funcionalidade que ela ainda está nesse processo de avaliação se ela é útil ou não. Mas, ao desenvolver a funcionalidade, eu incorporo ela no sistema. E dependendo da data que você fez no caso, duplicate, que é a nossa linguagem aqui, pode ser que essa nova funcionalidade não esteja disponível no seu sistema. Então, vamos ficar atentos a isso. E esse vídeo aqui é para te orientar um pouco como que você vai proceder aqui para você ter o máximo de funcionalidades e as mais atualizadas no seu sistema. Então, isso acontece porque aí é a particularidade, né, a especificidade de fazer esse sistema dentro do Notion e no futuro, esse sistema evoluindo, a gente vai fazer isso no sistema de apps ou web programas que não precisem ter esses cuidados, não precisam ter esses cuidados que eu vou mostrar para vocês aqui. Porque quando o sistema está consolidado, o aplicativo, o software, você praticamente disponibiliza as atualizações e não é necessário o seu usuário fazer ajuste nenhum, porque a atualização é como se ela copiasse em cima da versão que você já tem e não atrapalhe as suas tabelas, as suas informações. Então pensa nisso, né? Imagina assim, você está desenvolvendo a sua tabela, vou mostrar aqui, ó. Então aqui é a minha, né, já o meu painel do meu Notion, do meu, né, Período 2.0. E lembre-se sempre, você pode customizar tudo. Se você quiser trocar essa capa, né? E depois que o sistema está com você, tudo que você atualizar depois do duplicate, ele permanece aí no seu sistema. Então, mais para frente, quando você, inclusive, querer evoluir, colocar novas funcionalidades, é só estudar o Notion. Você vai ver lá todas as funções e ferramentas, né, do Notion que você pode incorporar no seu sistema e uma vez duplicado, o sistema passa a ser seu e você pode evoluir, melhorar, evoluir, né? Mas aqui, ó, você já pode ver uma questão. Aqui seria igual quando você faz o duplicate, mas um exemplo, quando esses widgets de gráficos que você está vendo aqui, ó, quando eu faço duplicate, eles vão buscar as tabelas que eu tenho no meu sistema. Como você duplicou, pode ser que você não tenha mais essas informações. Então, o que acontece? Você, quando tiver a sua versão do seu computador depois do duplicate, você vai ter que vir aqui
ir lá no Notion Charts, né? Atualizar os gráficos e trazer o link, o embed dele para cá, depois que você atualizar e ele lê as suas tabelas do seu sistema. Então, mais para frente eu vou explicar isso, né? Vou fazer um vídeo como que você atualiza os widgets, né? E esses específicos aqui, que vão buscar as suas tabelas e fazer os gráficos, você faz a sua atualização e traz aqui o link. Então, aqui é mais para você ver, ó, sugestão de layout, né? Então, você tem gráficos aqui da sua tabela de nomeações, você pega e traz para cá, você já vai ver elas no seu dashboard, no seu painel. Aqui você vai ver que são informações que não mudam muito, né? A lógica e as posições, né, elas podem elas aí geralmente elas permanecem, né? A sua tabela de citação, então provavelmente você já tem uma tabela de citação com algumas citações que já vão após o duplicate, mas à medida que você vai acrescentando novas citações, essa tabela passa a ter as citações que só você tem no seu ambiente local na sua instalação. Os widgets de relógio, calendário, não precisa mexer porque eles são os mesmos, né? E aí que a gente entra aqui, que eu quero mostrar, ó. Você imagina o seguinte, aqui eu não posso mostrar muito assim, né? Porque são já informações sigilosas do meu sistema. Bom, só para dar uma ideia, vocês viram que eu já tenho carregado no meu sistema várias nomeações minhas com os dados sensíveis dos meus periciados, né? O que que acontece? Imagina então que essa tabela está aqui. E se eu gerar agora o link de template do meu sistema, ele vai ir com essa tabela e esses dados. Quando eu gero para vocês o link de template, eu pego uma instalação antiga, que não é a que eu estou usando, eu mudo a conta, né? Então, aqui em cima, ó, eu vejo em qual conta que eu estou trabalhando. Aqui é do Perícias Câmara, né? Então, essa aqui seria, vamos dizer assim, é o meu sistema de produção. Perícias Câmara. Então, tudo que eu alimentar aqui é específico meu nessas questões que não são do geral do sistema, igual, por exemplo, uma tabela de citação, um calendário, um relógio, que isso é igual para todos. Então, se eu compartilho isso com você, você vai receber a minha tabela com o nome, né, de tabela cadastro de nomeações, e ela vai entrar em duplicidade no seu sistema. Você vai ter a sua cadastro de nomeações e ainda vai aparecer a que você fizer no duplicate, se você repetir o duplicate depois da primeira vez. E aí ele vai com as minhas informações. As suas permanecem, só que você vai ter duas tabelas. Então, qual que é a minha orientação? Primeiro, você fez uma vez, você já vai ter aqui a sua tabela. Então, permaneça com ela. A partir de um primeiro duplicate, você não precisa duplicar essa página perito inteira. Você passa a fazer duplicate especificamente das funcionalidades que você não tem no sistema. Aí você faz o duplicate, porque você vai manter a sua tabela do perito e você vai ter a tabela nova, só a tabela que você não tiver ou a funcionalidade que você não tiver. Então, checa aí, entra aqui nessa primeira parte. Deixa eu pegar uma coisa aqui para nos ajudar. Eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó. Então, exemplo, essa tabela aqui, ó. Vou pegar um lápis aqui. Eu quero vermelho. Borracha. Então, aqui, ó. Essa tabela, atualização do perito 2.0, vamos imaginar que você não tem ela no seu sistema. Então, você fez aqui, ó, veio aqui no cadastro de básico, ativou o cadastro básico, apareceu essas opções,
e você viu, olha, não está batendo com a versão atualizada, porque não tem uma das tabelas que tinha que ter aqui funcionalidade, não tem. Então, você clica aqui, né? Você, na verdade, assim, você viu que ela não tem no seu sistema, então você tem que procurar o link dessa tabela para que na hora que você clicar, ele vai trazer essa tabela atualização de perito para o seu sistema. Ela provavelmente vai aparecer aqui em cima, ó, nessa região aqui, ó. E você pega ela e arrasta para dentro aqui das suas tabelas do seu perito 2.0 instalação local. Tá bom? Então, como que vai funcionar isso? Localizou aqui, né? Você não achou. Aí eu vou mostrar do meu lado como que vocês vão ver, né? Então, essa tabela, aqui no caso, é uma página que faz então parte das funcionalidades do sistema, que a gente vai discutir dois elementos com vocês, que é o versionamento e as funcionalidades. O versionamento é exatamente para te dar essa orientação de como que você vai entender do período 2.0 as funções que tem em cada versão. Aqui nós estamos falando da versão 2.0. Então, nessa página, você encontra as informações de versionamento. Tem aqui o meu contato, se precisar tirar alguma dúvida, né? O meu WhatsApp. E aqui, ó, embaixo é uma tabela que ela é dentro dessa página, né? Ela é inline, uma tabela inline aí nas funções do Notion, aonde você vai encontrar as funcionalidades que o nosso sistema tem. Porque aí você consegue acompanhar a versão, né? Aqui você pode ver, será que meu sistema tem isso? Você pode ver aqui todas as funcionalidades e eu vou identificar se ela existiu na versão 2.0, em versões futuras. Então, como é que funciona? Você imagina aqui, na tabela cadastro de nomeações, que é essa principal, quando você clica aqui, você abre esse registro, ele vai te falar aqui, ó, todas essas funcionalidades que a gente vai instituir para essa tabela de cadastro de nomeações. A primeira vez que você clica, né? Eu tenho aqui um template interno, né? Só aparece depois que você clica no registro. Você vai ver aqui essa descrição do cadastro de nomeações e aqui provavelmente eu vou deixar as atualizações. Então, ó, aqui já vem, né, a versão. Então, nós estamos falando da versão 2.0. Então, assim, aqui são duas tabelas principais. Essa primeira que eu mostrei as funções e essa que mostra as versões do sistema. Ambas, o acesso delas é só no inline aqui dentro. É lógico que se você clicar aqui, você vai para a página principal aonde a tabela está no sistema. Mas daqui já dá para você atualizar. Então, o que eu quero mostrar aqui é que se eu procurar essa cadastro de nomeações, eu vou estar aqui descrevendo as funções relacionadas. E aqui na tabela, né, essa que vocês vão ver aqui, que foi da funcionalidade, então são duas. Aqui uma de versão e aqui uma de funcionalidade. Aqui vai identificar quais funcionalidades ela tem, ó, controle do prazo de nomeação, vínculo com outras tabelas. Pronto. Então, na cadastro de nomeações, eu só estou identificando aqui as subtarefas dela. Então, as funcionalidades que têm a ver com que você vai encontrar dentro dessa cadastro de nomeações. E por sua vez, se você quiser saber, então aqui, ó, cadastro de nomeações são duas subfunções que aí você vai checar se elas estão no seu sistema, né? Então é cadastro, controle de prazo de nomeação, vínculo com outras tabelas. Se você abrir esse subregistro que até aparece aqui, ó, também já vai comentar o que que faz essa função, ó. Então nós estamos falando do controle de prazo de nomeação, é uma funcionalidade que está então nessa tabela principal, que é o cadastro de nomeações, que é aquela primeira tabela principal. E aqui vai descrever quais são essas funções que a gente implementa até dentro da tabela,
que é um cálculo automático de uma fórmula, né? Aqui eu estou dando o exemplo do prazo de nomeação. Então, dentro dessa tabela tem essa subfuncionalidade, que é você acompanhar o prazo da nomeação. Ou seja, você vai colocar a data de nomeação, o número de dias que o juiz deu para você, e aí ali a tabela já calcula a data final. E tem dois outros campos que você vai acompanhar o tempo até chegar nessa data, para você ter uma contagem regressiva, né? Então faltam 30 dias, faltam 10 dias, faltam 5 dias, e eu ainda classifico esses dias como status do prazo, ou seja, vermelho é aquele prazo que está faltando 5 dias, amarelo você tem de 10 a 5 dias para fechar, e o verde é aquele que você tem mais de 30 dias para cumprir o prazo. Então, é como se fosse uma sinalização para você acompanhar isso. Isso aí nós vamos usar muito na parte de relatório. Mas nesse momento, o que você tem que ver? Seu sistema tem essa função? Porque, igual eu falei, se eu desenvolver essa função depois que você fez o primeiro duplicate, provavelmente a sua tabela não tem essa funcionalidade. Então, você teria que vir aqui, ver se isso foi atualizado, se você tem isso no seu sistema. Se você já tem alimentado o seu sistema, então não é bom você fazer um duplicate dessa tabela, dessa versão que está mostrando isso. Porque na hora que você faz, você vai ter duas tabelas com as informações que você já vem alimentando. Aí o que é ideal nesse caso é você pegar essa tabela e pode me falar, eu te ajudo, e construir esses campos na sua tabela atual para que você não perca as informações que você já está alimentando no sistema. Se você é novo usuário, está usando zero, não tem problema. Você copiou o sistema, já está tudo funcionando. Esse sistema de versionamento, de acompanhar a funcionalidade, é a ideia aqui, o desenvolvimento nosso, é exatamente para você, ao longo do tempo, se a gente for construindo novas versões, novas funções, for incorporando isso ao sistema, você tem um lugar para procurar se você está com essa função ativa no seu sistema e funcionando, tá bom? Tanto é que aqui mesmo você vai ver, ó, que eu vou colocar aqui, ó, que você pode procurar, né? Aí você viu essa tabela minha aqui, ó, tipo assim, natural, criando um novo campo, né? Natural do sistema, dentro dessa tabela das funcionalidades. Ele ativou aqui o. Quero esse aqui de código, não. Então, exemplo, eu venho aqui, ó, eu vou chamar assim campo natural do sistema. Tem a versão, né? Tem aqui, ó, natural do sistema. Eu vou colocar um check. Eu vou colocar um check natural do sistema, ou seja, eu desenvolvi e ela já estava presente desde o início, né? Eu vou colocar aqui um checkbox. Significa o quê? Que todas essas funções elas têm que vir com a versão atual, ou seja, na versão 2.0, o certo é ter todas essas funções. Porque amanhã vai entrar uma função que nasceu na versão 3.0, já não vai estar, já vai estar aqui. Se você buscar o duplicate da versão 3.0, vai marcar aqui que ela é natural do sistema. E eu vou pôr um outro aqui, ó, já atualizado no sistema local. É um outro checkbox. O que quer dizer isso? Essa função que você vai identificar aqui, não, ela faz parte do sistema. Eu já tenho ela no meu sistema, você vem aqui e clica. Se não, você vai identificar essa função faz parte do sistema, tá aqui. Você vai ver, eu já tenho ela funcionando, não. E aí você vai procurar a atualização e ver como que faz essa atualização. Né? O vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou mostrar para vocês que é só copiar a tabela, né? Ela vai aparecer no seu sistema da nova função. Se você não tiver alimentado, você faz o duplicate, essa tabela específica aparece no seu sistema e você põe ele dentro do sistema.
né? Então, e aí o que inclusive vai acontecer? Se você pode vir aqui e acompanhar as funcionalidades que você criar no seu sistema. Vamos dizer, eu agora achei que criar um botão e eu coloco o botão para funcionar e aí isso não está na minha colocação aqui das versões. Você deixa aqui, ó, não é natural do sistema e está no meu sistema, ou seja, vai ficar assim, ó. Porque aí você vai acompanhar que essa versão você que criou a funcionalidade e está funcionando no seu sistema. Eu só peço para você me mostrar o que é, né? Exatamente para a gente construir esses sistemas e se você identificar e fizer uma funcionalidade, faz o registro aqui, me manda e me conta o que você colocou de novo, que função que você colocou, para que eu possa saber, né? Então, aí, olha só como é que a gente alimenta, né? Um exemplo, o sistema, vou colocar aqui, ó, ele tem apoio, porque é uma função nativa do Notion, apoio de IA para textos explicativos. Então, nosso sistema tem isso, né? Aí você me pergunta, mas como assim? Aí eu tô pondo o dia que a funcionalidade tá ativa, que eu estou identificando que ela existe no nosso sistema, essa funcionalidade, né, é uma funcionalidade principal que então eu vou identificar primeiro como né, em qual versão que tá, né, ela já está presente nessa versão 2.0. Aí, isso aqui é porque esse outro campo aqui, à medida que eu colocar subtarefas referentes a IA, eu vou colocar aqui, vou identificar como se fossem subtarefas da principal. Então, essa tabela eu consigo fazer isso, né? Uma principal e o que é vinculado a ela. Então, igual aqui, o cadastro de nomeações, são essas funções aqui, essa aqui, ó, elas são relacionadas a esse cadastro. Ciclo de vídeo de nomeações, eu vou fazer outras, vou descrever depois, e estou dando o exemplo da IA, né? Por que eu estou falando da IA? Porque se você chegar aqui no início do nosso sistema, né, aqui na parte de descrição do sistema, esses textos aqui, ó, foram escritos para IA, ó. Então eu identifico de onde que vem isso, né? Que isso é uma funcionalidade do sistema. Se você quiser um dia colocar alguma AI no seu sistema, é só dar barra, vem aqui, ó, Ask to Write, né? Notion Artificial Inteligência, ó. Aí tem vários comandos de inteligência artificial, depois você dá uma olhada, e você vê que isso é nativo do Notion, mas que a gente usa no nosso sistema, né? Então, aqui eu uso para descrever, como se fosse um resumo da página para te orientar e te ajudar a saber o que cada página tem e faz. Mas em vez de eu vir aqui escrever, eu uso a funcionalidade da IA, né? Então, navegando, voltando aqui, né, para o que a gente está fazendo, ó, na tabela, então, onde você vai encontrar aqui as atualizações, ó, as informações de atualização do sistema, igual eu coloquei aqui, apoio da IA, né? Aí eu vou colocar uma aqui, ó, para textos explicativos. E aí, né, eu vou deixar, eu ia citar aí a da citação, mas eu vou abrir uma funcionalidade específica, né, que tabela, vamos ver, eu vou pôr tabela, citações, né? Por enquanto tem uma, está presente na versão 2.0, eu localizo ela aqui, né? Tabela de citações. Aí, é igual eu tô te falando, eu vou mostrar aqui, ó, versão, né, tá na versão 2. O que eu vou identificar aqui? Eu vou fazer tabela de citações, gerador citações por chat GPT, que é uma funcionalidade que ela tem. Aquelas citações são todas geradas pelo chat GPT, IA, inteligência artificial. Outra coisa é sorteio randomizado cada citação, que é aquela função que a cada atualização da página, ela muda a citação, para você sempre ter uma sugestão de citação. Opa, saiu. Então eu estou pondo a data. Então aí é como é que eu atualizo, né? Data.
Aqui então, né, se eu estou falando dessa, ó, eu já coloquei duas, né, duas citações, ó, uma e duas, todas da versão 2.0. Então, o que eu recomendo, pessoal, é sempre você buscar essa tabela aqui e dar uma checada se aquela função está no seu sistema, porque, igual eu falei, se você faz o primeiro duplicate lá no início e você vai ver isso depois e o sistema vai evoluindo e vai agregando novas funcionalidades, você não vai tê-las. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo isso com mais frequência, porque a versão 2.0 é a gente agora que vai fechar o conjunto de funcionalidades. Então, até fechar essa 2.0, a gente não fechou ainda, eu vou ter a maior parte delas. Então, até sugiro que você espere um pouco para usar em produção o seu sistema. Primeiro, usa ele, quem está tendo acesso aí ao link, usa ele como se fosse um teste para você conhecer, para você entender o sistema. Depois você apaga ele do seu sistema e faz o duplicate quando eu fechar essa versão 2.0. Porque aí você vai ter o máximo de funcionalidade sem precisar fazer essas atualizações. Eu creio que depois da versão 2.0, né, as atualizações vão ser menores, menos frequentes, né? Mas agora, assim, o conjunto de atualizações vai ser muito grande, porque a gente está criando muitas funcionalidades, né, para essa primeira versão, que é a 2.0. Então, voltando aqui, ó, então, a tabela de citações, eu vou colocar nela aqui, então, o gerador de citações, que são subfunções dela, e o sorteio randomizado. Porque aí, veja bem, na tabela eu já vou identificar que essas subfunções estão dentro da tabela de citações. Na hora que você for lá na tabela de citações, você tem que achar essas funções. E o que eu falei aqui, ó, elas são naturais do sistema. E como eu já estou com elas implementadas no meu sistema, eu também vou marcar que elas já existem no meu sistema. Tá? Para você acompanhar. O apoio da IA também. Todos esses já tem, estão implantados. Né? Então, quando o sistema fica completo, você tem que ver aqui que está tudo disponível. Né? Tem ela no sistema tipo natural, ou seja, que existe quando você faz o duplicate, e depois você checa se está com essa função dentro do seu sistema, se ela está funcionando ou não. Então, essa é uma forma que a gente tem para manter o uso do Notion, dele incorporar as atualizações, a gente usar o sistema aí de duplicate, de atualização, para você estar sempre com uma versão do Perito 2.0 mais atualizada possível, né? Tá bom? E aqui, ó, só para finalizar, só para vocês entenderem, né? Então, a tabela funcionalidade vem descrevendo as funcionalidades. Se eu quiser entrar dentro desse registro, esse registro acaba sendo uma página, né? Tabela de citações. Então eu consigo aqui, ó, entrar nesse registro, então eu estou dentro do registro, que eu vejo aqui em cima, né, o que tem aqui na tabela, né, ó, já exatamente aquelas informações, mas eu posso pôr mais, eu ponho aqui mais informação para te ajudar a documentação do sistema. Ó. Eu uso um template de tabela, depois tenho que explicar para vocês. Aí quando eu aciono o template, que eu clico ali, ó, imagem branco, template, escolho o que eu criei, e eu caio no sistema, aí na tabela de versionamento, que uma tem a ver com a outra, né? Uma tabela de funcionalidades, a outra do versionamento. E aqui na versão eu vou ter a versão essa 2, depois se evoluir, né? E aqui eu descrevo para vocês o que é essa função, para você ter uma noção do que é, né? Então, assim, essa tabela controla no painel inicial as citações que são atualizadas automaticamente e de forma aleatória. Recomendamos usar as citações em seus laudos como marca de estilo e sua identificação como perito. Prontinho. Aí passa até, né, subfuncionalidades, né? É o que dentro da tabela, essa é a principal, né?
nós vamos ter aqui a geração das citações no chat GPT